O mundo da ficção científica é muito rico e vasto em histórias, algumas que beiram o ridículo, mas que de tempos em tempos surgem obras que marcam nossa vida para sempre, fazendo parte das nossas memórias. Entre essas obras destacam-se a franquia Aliens e Blade Runner. E em virtude da proximidade do lançamento do novo filme de Aliens intitulado Aliens Romulus, que tal vermos um pouco de curiosidades envolvendo filmes de ficção. Por exemplo, vocês sabiam que existe um filme há muito esquecido que possui elementos que unem os dois filmes? Não sabe qual é? Então venham comigo, após a vinheta. Sejam todos bem-vindos! Eu sou Elvio, seu narrador e guia nesse emaranhado de filmes de ficção. E se você é um entusiasta desse gênero assim como eu, que tal deixar seu like, comente, nem que seja para dizer que tem medo do ET Bilu, que tirou a foto do ET de Varginha, ou se você é um ET seguidor do canal. Aproveite também e não deixe de seguir os canais da Liga dos Anões, a liga de canais menores que, com a ajuda de vocês, se tornará gigante. Todos os links dos canais estão na descrição. E agora vamos para o vídeo. Há muito tempo, numa galáxia distante, tínhamos uma diretora estranha que estragou uma franquia maravilhosa. Ops, desculpa, força do hábito. Mas hoje vamos falar sobre um filme que há muito esquecido possui elementos que unem Aliens e Blade Runner. Sim, muito antes do MCU, do Monsterverse com Godzilla e King Kong, ou qualquer outra franquia de universos compartilhados, tivemos algo muito mais sutil que passou despercebido. Para quem não sabe do que estou falando, Aliens é um filme de ficção e terror de 1986, dirigido e co-produzido pelo mago James Cameron e co-produzido por Gale Anne Hurd. Já Blade Runner é um filme de ficção com toques de investigação policial e suspense de 1982, dirigido por outro mago do cinema, Ridley Scott, e produzido por Michael Delay. À primeira vista, aparentemente, não há nada em comum entre os dois filmes, além do estilo, sendo ambas obras de ficção. Mas no mundo do cinema, nem tudo é mostrado de forma explícita, e às vezes precisamos perceber alguns detalhes nas entrelinhas. E o que era simplesmente uma teoria maluca de fãs começou a ganhar notoriedade com um comentário em um Blu-ray, onde na seção de comentários de Blade Runner The Final Cut, Ridley Scott é questionado se Aliens faz parte do universo de Blade Runner. Para surpresa de todos, o diretor disse que consegue visualizar a tripulação da Nostromo bem ali na esquina da barraca de venda de macarrão onde Deckard está comendo logo no início do filme. Isso por si só já poderia ser suficiente, mas eis que temos fãs mais criteriosos, para não dizer loucos, que observam atentamente cada frame, cada fala das cenas dos filmes. E no meio dessa caçada louca ao tesouro, algumas pessoas fizeram uma descoberta interessante. Para isso, lhes apresento o filme O Soldado do Futuro, ou simplesmente Soldier no original. Um filme de ficção científica e ação de 1998, dirigido e co-produzido por Paul W.S. Anderson e co-produzido por Jeremy Bolt e Don Carmody. O filme conta a história de um grupo de crianças escolhidas para serem transformadas em soldados perfeitos. Depois de um duríssimo treinamento e condicionamento físico e mental, o jovem Todd se destaca como um dos melhores de seu grupo. Em 2036, Todd, já com 40 anos, é obrigado a testar suas capacidades e enfrentar novos recrutas geneticamente criados, sem emoções e biologicamente mais fortes. Todd falha no teste e é dado como morto, sendo literalmente jogado no lixo, em um planeta chamado Arcadia 234. Neste planeta, Todd encontra humanos colonizadores sobreviventes de um acidente com uma nave ocorrida há 20 anos atrás e que agora vivem escondidos dos militares. Já podemos destacar algumas similaridades: a aparição de humanos criados artificialmente e a existência de planetas colônia. Mas isso não foi só por acaso. Soldier foi escrito por David Peoples, que co-escreveu o roteiro de filme de Blade Runner em 1982. Ele inclusive considera que Soldier é um spin-off, uma espécie de sucessor espiritual de Blade Runner, vendo ambos os filmes coexistindo num universo ficcional compartilhado. O filme possui vários elementos de histórias escritas por Philip K. Dick, que escreveu o romance Androides Sonham com Ovelhas Elétricas,
no qual Blade Runner é baseado. No filme podemos ver um Spinner de Blade Runner nos destroços do planeta Lixão. E na ficha do personagem de Kurt Russell, podemos ver que ele lutou nas batalhas mencionadas no monólogo do moribundo Roy Batty, onde são citados no ombro de Orion e no portão de Tannhauser. Eu vi coisas que vocês humanos não acreditariam. Naves de ataque em fogo na encosta de Orion. Eu vi raios cósmicos brilhando no escuro perto de Tannhauser. Fica claro que os dois estiveram nas mesmas batalhas, e muitos teorizam que Roy Batty provavelmente fugiu dessas batalhas e se refugiou na Terra, enquanto Todd sobreviveu e retornou com o restante das tropas. Apesar de uma história interessante, o filme foi lançado mundialmente em 23 de outubro de 1998, recebendo críticas negativas, embora muitos elogiassem as cenas de ação e a atuação de Russell. O filme foi um flop nas bilheterias, arrecadando apenas 14 milhões contra o orçamento de produção de 60 milhões, fazendo com que o filme acabasse no esquecimento. Agora vamos para a conexão com Aliens. Se aceitarmos que Blade Runner e Soldado do Futuro compartilham de um universo, o que você acharia se disséssemos que um soldado menciona duas armas emblemáticas da série Aliens, especificamente o rifle de pulso M41A e a Smart Gun USCM, a mais reconhecida das usadas armas dos fuzileiros navais das colônias de Aliens o Resgate. Vale lembrar que a saga Aliens e a saga Predador também coexistem no mesmo cosmos narrativo, como pode ser visto no final de Predador 2 e nos filmes crossover, claro. No Blu-ray do filme Prometheus, o prelúdio da saga Aliens, há extras que estão alimentando a imaginação dos fãs. Em um desses extras aparece um texto supostamente redigido pelo fundador da companhia que criou as naves lançadas ao espaço. Para quem não está familiarizado com a história, em Blade Runner, a corporação Tyrell, presidida por Eldon Tyrell, é uma das várias empresas que criam androides com aparências humanas perfeitas, adicionando inclusive memórias aos seus sistemas. Quando essas máquinas são banidas do planeta Terra, passam a conviver apenas nas colônias humanas, realizando trabalhos servis. Quando algumas delas se rebelam e entram clandestinamente no solo terrestre, agentes governamentais, os chamados caçadores de androides, são chamados para que as máquinas sejam executadas. Em Prometheus, Peter Weyland é fundador da Weyland Corporation, responsável também por criar androides e outros maquinários futuristas. Dentre eles, a nave que dá o nome ao filme. Seu principal objetivo é que essa nave, com seus tripulantes, encontre a origem do homem em uma raça alienígena localizada em outra galáxia. O site americano Collider analisou o extra encontrado no Blu-ray, sublinhando possíveis conexões entre os dois filmes. E eles disseram: é claro que a Weyland está falando de Eldon Tyrell, CEO da Tyrell Corporation, que produz, dentre outras coisas, humanoides sintéticos também, conhecidos como replicantes. Na carta, Weyland diz que seu mentor aconselhou a abandonar seus brinquedos, uma frase que conecta Tyrell ao seu mais talentoso designer. Weyland diz que seu mentor estava no topo de uma pirâmide, observando uma cidade de anjos. Tyrell trabalhava no topo da Tyrell Corporation, cujo formato era uma pirâmide, e em Los Angeles, a cidade dos anjos. Enquanto Weyland fazia androides, Tyrell construía geneticamente replicantes e implementava falsas memórias. Vale lembrar que Blade Runner se passa em 2019, enquanto Prometheus ocorre no ano de 2089. Apesar da diferença de 70 anos entre os eventos de Blade Runner e Prometheus, existem algumas explicações plausíveis para como Eldon Tyrell poderia ter sido mentor de Peter Weyland. Tyrell era um homem muito velho em Blade Runner, então é possível que ele tenha sido mentor de Weyland na juventude. Outra possibilidade é que Tyrell tenha deixado instruções ou um legado que Weyland seguiu mesmo após sua morte. Talvez Tyrell tenha deixado sua empresa ou conhecimentos para que Weyland desse continuidade. Existe também a teoria de que Tyrell e Weyland poderiam ser parentes, com Weyland seguindo os passos de seu mentor e ancestral. Isso explicaria a conexão entre as empresas de Tyrell e Weyland. Não podemos descartar também
que Weyland aparece no filme Prometheus muito velho e aparentemente além do limite que ele deveria ter para sua sobrevivência, provavelmente utilizando-se de algum recurso que prolongue sua longevidade. Sendo assim, o seu antepassado ou mentor pode ter usado o mesmo tipo de recurso para também prolongar sua vida. Há uma ligação extra entre os dois filmes. No conteúdo extra do DVD de 20º aniversário de Aliens, intitulado Nostromo Dossier, é mencionado que Dallas, capitão da Nostromo, a nave do primeiro filme de Aliens, recebeu um pagamento feito pela corporação Tyrell. Uma das conexões mais intrigantes está na tecnologia de decolagem das espaçonaves de ambos os filmes. Em Aliens, Ripley ativa os motores da cápsula de fuga, mudando de uma tela azul para uma tela vermelha no console de navegação. E da mesma forma, em Blade Runner, o Gaff dá a partida em seu carro voador, fazendo o mesmo processo. Em Alien, mais especificamente em Alien: A Ressurreição, é revelado que a Terra já não é habitável, ou pelo menos não é desejável, segundo o comentário de Joner sobre como alguém gostaria de retornar à Terra. Isso também ecoa nos romances de Philip K. Dick, no universo de Blade Runner, especialmente em Blade Runner 2049, no qual o deserto ao redor de Las Vegas é considerado tóxico. Em ambos os filmes podemos concluir que a Terra não é inabitável, mas não é excessivamente desejável para se permanecer nela. Daí os comerciais para as colônias fora do mundo. E com isso encerro mais um vídeo, espero que tenham curtido essa curiosidade. Não deixem de comentar, compartilhar. Fiquem bem e até a próxima!